E abrimos aqui no capítulo 22, uma página aleatória, item 3, onde fala sobre a união do casal. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportassem para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, e amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, diz que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Quando os esposos o estão, perdão, bem segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, diz que os esposos a estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem o compromisso que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo. Vou parar por aqui e pedir para a nossa irmã fazer uma oração. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso Pai aqui na Terra, agradecemos, estamos até o pé, ajoelhados, agradecendo esse momento único, essa oportunidade de estar vivos, encarnados aqui nesse mundo, com mais consciência, aprendendo, tendo a oportunidade de aprender. Ajuda-nos, Senhor, que não desperdicemos nosso tempo, que é tão perene, que passa tão rápido, e que possamos nos manter conectados a teu propósito. Me ajuda sempre a fazer essa mesma pergunta. Esta atitude me afasta do meu caminho? Essa palavra me afasta do meu propósito? Essa decisão é a que Jesus tomaria? Me ajuda, Senhor, a olhar com olhos daquele enfermeiro atento que está do lado de um irmão que precisa ajuda e a ser melhor comunicação entre o que tu queres e o que eu devo realizar. Muita paz. Assim seja. Bom, vamos então dar início ao nosso estudo, né? Onde a gente fala aqui sobre a aula número 21, sexo em grupo. E, mais uma vez, a doutora Cristina ela dá ali uma paletazinha no começo sobre o que o Espiritismo
que a evolução do Espiritismo traz para a humanidade. E aí eu vou pedir para a dona Suzana, que ela fez essa descrição maravilhosa sobre o lado da medicina espiritual em comunhão com a medicina material, para que ela possa ali passar uns 5 minutos, se possível, dona Suzana, explicando ali para a gente um resumo dessa passagem, para que a gente possa documentar, né? Certo. Essa introdução, né? Isso, a introdução, antes da gente entrar mesmo no tema, né? Certo. Então, a doutora Cristina, nessa introdução, ela fala da necessidade do espiritismo ouvir a voz do paciente. Quando ela fala isso, é que ela. Aí, os hospitais espirituais, ela quer dizer que os hospitais espirituais trabalham ouvindo o que o paciente necessita, o que o paciente descreve, o que o irmão necessitado está vindo trazer. E a partir dessa conversa, através desse ouvir o paciente, descrever as causas reais de suas dores e como tratá-los. Fala que é necessário conhecer todo um contexto, né, da sua realidade, da sua história, para poder educar, né, e eu sempre recordo, quando ela fala isso, de Dona Maria Cláudia Martins, quando ela fala primeiro tratar e depois conscientizar, esclarecer, né, então você ouve, faz um tratamento paliativo, vamos falar assim, para dar um tempo ao ser humano de que, eliminando um pouco suas dores, ele possa pensar e repensar em que levou a seu tratamento. E aí, a partir daí, gerar uma mudança educativa. Essa forma de agir dos médicos espirituais, ao escrever essa introdução, eu quis mostrar que há uma evolução histórica na Terra que também teve esse mesmo desfecho, ou seja, o espiritismo trabalhado pelos hospitais está em consonância com a evolução da Terra, da evolução histórica do ser humano e das sociedades. Dentro da área médica, quando se falam em diagnóstico de doenças, né, e perceber como a pessoa doente e como tratá-la, e houve uma evolução na forma como se via isso, né. O primeiro movimento foi do modelo médico, biomédico, onde se pensa que a doença é tudo do corpo, né, seja da mente ou do corpo, e o corpo é que deve ser tratado e ponto, né. O modelo social veio a contradizer isso, né, os sociólogos, as pessoas que, e até pessoas com deficiência que viam esse modelo muito injusto, disseram não, não é culpa do corpo, é culpa de uma sociedade, de um ambiente que não é adaptado, né? Um pensamento humano que é preconceituoso. E criaram, então, um modelo social. Então, ambos modelos estão incompletos. Por quê? Porque um pensa que a doença é só do corpo, o outro pensa que é o ambiente que tem que mudar e eu não tenho que fazer muita coisa. É culpa do ambiente, da sociedade, das pessoas preconceituosas. A última, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza hoje como visão da doença e da incapacidade de saúde é o modelo biopsicossocial, que é ouvir o ser humano de uma forma global, conhecer seu contexto, como vive, sua história, tudo, até sua participação no meio ambiente. E essa mudança tem que ocorrer não só dentro do corpo, mas também fora, das pessoas que estão ao redor do ambiente, tudo. Então, o ouvir o paciente, conhecer sua história, conhecer como vive, em que sociedade vive, implica em que a gente mude o entorno, mas também mude o corpo. E o que eu quis mostrar nesse texto é que está em plena consonância com o que os hospitais falam, a não ser que os hospitais espirituais do Nordeste tratam não só do corpo, mas também do corpo espiritual e do espírito como consciência maior. Tem um outro lado, né? Muito obrigado. Isso. Um lado maior ainda, que é a evolução do nosso planeta não chegou lá, né? Das pessoas que ainda estão reencarnadas, dominantes no contexto administrativo desse planeta.
Isso. Mas se a gente olhar, como foi falado no começo, eu não sei se foi falado no seu texto ou se foi uma outra leitura que eu fiz ontem, mas a espiritualidade superior sempre enviou modelos para trazer esse conhecimento para a humanidade, né? Não sei se está no seu texto, acho que está no seu texto isso. E, mas a gente não está evoluindo desde a época, se você olhar, por exemplo, dentro do Espiritismo, em que o Espiritismo se baseia, ele estuda ali, acho que é Platão ou é Sócrates? Não é Platão, é Sócrates, se eu não me engano. E, e ele explica todo o lado espiritual que o Espiritismo explica, né? E ele está lá atrás, ó, entendeu? Então, assim, ele explica até como é feita a vida, como acontece quando a gente morre. Os espíritos que morrem, que têm um lado moral, assim, assim, assado, acontece isso. Os espíritos que morrem, que não têm, acontece isso, isso, isso. Ele explica tudo, desde aquela época, muito antes de Jesus. Então, a espiritualidade sempre mudou modelos para que a gente evoluísse a nossa forma de pensar, só que nós ainda, em humanidade, não estamos evoluídos o suficiente para absorver o conhecimento. Mas nem por isso eles existem. E aí eu fiquei caladinho no começo, quando vocês estavam conversando, porque sim, é preocupante, né, o estado que a gente se encontra atualmente, tanto da humanidade, tanto das crianças, quanto do tema de hoje, que eu não vou falar o tema de hoje, até porque eu estou num ambiente que tem uma porta aberta e tem crianças aqui, tá? Então, assim, até a questão do tema de hoje é muito preocupante, mas a espiritualidade nunca desiste, tá, pessoal? A espiritualidade não desiste, eles vão continuar mandando pessoas para poder nos trazer esses esclarecimentos até a evolução do espiritismo entrar na educação. Quando entrar na educação, é onde, nas escolas, onde tudo isso vai mudar. É onde nós vamos ver uma evolução da capacidade intelectual das, 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 das pessoas que vão evoluir e vão trazer à tona para o mundo, para a gente se tornar um planeta mais evoluído, né? Tocando então no nosso tema de hoje, é um tema bastante delicado, mas é impressionante a quantidade de doenças, como a dona Suzana estava falando ali, né? Eu achei belíssimo o gráfico que você trouxe, viu, Suzana? Porque você trouxe ali bem um gráfico. Eu não sei como é que você está fazendo esse gráfico, mas está ficando perfeito, né? Porque você está ali PowerPoint. desenhando. Ah, mas está ficando muito bem, viu? Contaminação do sangue, acidez e o plexo gástrico, do esôfago, da região sublingual, contaminação por vírus, bactérias e fungos na pele, né? As impregnações de vírus, bactérias, fungos no espírito, no baço das pessoas que realizam esse tipo de ato. A queda imunológica, que é muito importante das doenças, né? Você não pega o HIV, mas você fica com os sintomas de HIV. E aí, quando você vê algumas pessoas, recentemente eu passando noticiário, no aplicativo que eu tenho para notícias, aí eu vi uma atriz bem famosa com um estado assim que parecia HIV, sabe? Bem assim, cadavérico, o rosto dela, os braços, sem nada de carne, só as veias. E aí eu falei, nossa, na mesma hora me veio esse pensamento, será se essa é uma contaminação desse tipo, né? A Eu, Angelina Jolie, eu não sei se vocês viram recentemente as fotos dela, a queda imunológica, né? E tem aquilo, a doença mais propriamente do plexo, que é o prolapso do útero para a mulher, né? Perda de ovário, câncer do útero, paralisações dos rins, e para o homem é os testículos, né? A hidrocele, ou impotência também, impotência sexual. Dona Regina, a senhora tem dúvidas para que a gente possa abrir esse tema e dialogar? Não, não tenho, Cico. Tá tudo. Realmente tô dentro. Vocês estão falando as coisas que realmente eu estudei aqui e tá dentro, que a Suzana colocou aí no Bem, ponto de vista que ela teve que fazer.
Mas é bem isso. A Anjuli, ela removeu os seios, né? Devido Hum, ao câncer, né? Foi muito comentado, criticado e tudo. Mas é sim. uma pena que Mas muita gente. voltando, é, Hum, mas voltando ao tema, vamos tentar entrar no tópico. Veja, na aula, a doutora Cristina, ela fala ali dos tipos de contaminação que existe, né? O processo uhum, obsessivo que existe nesse tipo uhum, de arte. A senhora vem de uma região em São Paulo onde tem muitos ambientes desse tipo, muitos, muitos locais. Eu digo porque eu morei em São Paulo, então eu sei, tem muitos é, locais que realizam essa prática, né? Dia e noite, tá, pessoal? é, Dia e noite, sem parar. isso Tem mesmo. locais até que tem túneis para que as pessoas, que são aquelas pessoas mais ricas, elas possam chegar no ambiente, mas só que estacionando do lado de fora para poder entrar pelo túnel para poder chegar nesses ambientes, para que ninguém veja eles entrando pelo ambiente de nossa, porta na porta, entendeu? Mas É, enfim, é esse estado de viciação, esse estado mental, vocês estavam tocando num tema ali, eu digo delicado porque estavam falando ali da parte da infância, os familiares, não sei o quê. Pessoal, a gente recentemente, um ano atrás mais ou menos, antes de se mudar aqui para Sunshine, a gente ficou sabendo de uma escola aqui, pública, tá? Que tinha um grupo de crianças que estavam fazendo essa prática. E elas mandavam mensagem uma para as outras no grupo. Determinado pai ou determinada mãe pegou o celular da criança e descobriu esse grupo. E ficaram chocados, porque não era apenas uma escola, tinha mais de uma escola envolvida. é, Então, assim, o que nós vamos esperar disso? Obviamente, isso aí existe uma sintonia, não é, com esses espíritos a doutora Cristina fala que fizeram um pacto com esse tipo de encarnado que não consegue se desvincular e se deixa levar e cria essas situações, tá? Mas o que a gente vai esperar? Teremos muitas doenças como essas que foram descritas, tá? Tanto do plexo genésico feminino, tanto do sexo masculino ou feminino, tá? E nós iremos ter que auxiliar essas pessoas, tá? E nós teremos que trazer esse conhecimento a um determinado momento, tá? Para que a gente possa esclarecer. Em muitas das ocasiões, quando nós estamos dialogando com é, o paciente, nós não podemos chegar ao ponto de perguntar: você fez prática disso? Não funciona dessa forma. Como a Suzana estava dizendo, nós temos que conversar ao redor, saber como é que a pessoa está, a doença, tá? Saber da parte social, da parte do ambiente que conviveu, de como foi. Se até a pessoa um dia abrisse e falar a respeito. Veja, se vocês assistirem às aulas de doutora Cristina, como eu assisti e assisto ainda, vocês vão ver que determinadas trabalhadoras que hoje estão trabalhando no hospital fazem perguntas contando delas que elas abortaram filhos já. Mas é muito claro que quando foram fazer a primeira consulta da doutora Cristina, ela não chegou e falou: olha, eu abortei, entendeu? Ela foi lá para procurar uma consulta de algo e com o tempo, com a educação, sendo recebendo auxílio, elevando-se espiritualmente, ela se sentiu confortável em abrir essa história. Doutora Cristina, eu já abortei assim, assim, assado. O que pode acontecer de mim nesse estado? E o mesmo vai acontecer nesses pacientes que nós iremos eventualmente receber. Dona Suzana, se ela queria falar uma coisa, não deixei, não foi? não, eu estava lembrando que é,
eu tenho presenciado, né, tem acontecido, assim, de desvios de sexualidade, sejam dos pais em relação aos filhos, provocam desequilíbrios mentais, provocam desespero e até presenciei 2 casos esse semestre. Um foi de uma menina que sofria pedofilia e o professor não via que ela estava sofrendo, suicidou-se. Outro foi um outro aluno, já adulto, também a mãe era prostituta, a gente não sabia dessa história, né, tudo, e enveredou para o lado da droga, de um monte de coisa, também suicidou-se. Então, mas também eu tenho um outro exemplo, de uma pessoa que eu conhecia, que era amiga, assim, da família, tudo, mas casada, e o marido era promíscuo. Quando ela descobriu que estava contaminada de HIV, separou-se. Na época, eu consegui convencê-la a não se suicidar. E essa pessoa se separou, reconstituiu sua vida. Ela era praticante de yoga, né? Enveredou para alimentação toda natural, voltou-se para Deus, manteve o celibato enquanto estava separada, fez uma faculdade, se formou, e os médicos não entendem como ela pode estar contaminada pelo vírus HIV, sem medicamento nenhum, ela está em remissão há, sei lá, mais de 8 anos, sem sintoma nenhum. A prática da yoga, meditação, elevação a Deus, mantém sua imunidade a níveis que nenhum médico nos exames consegue explicar. E ela não toma nenhum coquetel contra HIV, nada. Veja, ela não tinha Uau. vida promíscua, quem tinha era o marido. Descobriu, tá, foi um drama, mas ela superou com a prática da alimentação saudável. Ela também começou a fazer esporte, ajudando cadeirantes a fazer remo, coisas assim, né? Enfim, mudou a vida dela, mas ela fez toda uma transformação de se voltar a Deus, e só a mentalização e os hábitos saudáveis e o compromisso que ela tem, né, com a religião dela, fez com que ela se mantivesse na imunidade que ela precisa. Então, Uau. existe solução. Existe Eu solução, acho, mesmo tendo sido contaminado. Como diz eu ali, acho né? que aí vai muito as pessoas saber lidar com o emocional. Porque Sim. eu acho, Su, que o emocional desequilibra muito as pessoas. Muito. Sim, As pessoas não conseguem aceitar de forma nenhuma uma situação dessa. Principalmente no caso dela, que não foi nem ela que provocou, né? Ela pegou. Então, você imagine quanto essa mulher conseguiu fazer com que o emocional dela não, porque aí ela iria ficar com a imunidade baixa, entendeu? E ela conseguiu sim. conservar a imunidade dela, para evitar todos os outros problemas que viriam junto com esse daí, porque iriam vir outros também, né? Não é fácil. Pois é. Bom, então assim, o que mais a gente pode tocar nesse assunto? Eu acho que a questão do processo obsessivo, né, como explicado por etapas ali, é bem importante também, de como ocorre Sim. isso, né, a importância da não mentalização desse pensamento voltado para outras coisas, porque o processo ali é progressivo, cria-se um ambiente fluídico importante, e é como se fosse um túnel, né, de transporte. É. Então, ali ele mostra em etapas, uma coisa, um conhecimento que realmente eu nunca tinha visto em curso nenhum,
você inicia o processo, cada pensamento negativo, é uma evocação, né? Ali é bem importante essa parte, porque ela mostra em detalhe, etapa por etapa, como ocorre esse processo, né? E não é fácil, porque as próprias pessoas que estão pensando estão sintonizando, num primeiro momento, na sintonia, né? Sim. Mas depois começa a cair essas nuvens escuras, que é o fluido se formando, pela força do pensamento do campo magnético humano, Sim. até que o ambiente está propício, eles começam a descer. Quando descem, aí predomina a presença dessas entidades no ambiente, aí é mais difícil ainda, porque não tem, como ela fala, o anjo da guarda dos seres que estão ali não tem permissão de ajudar. Então, como é que você termina um processo obsessivo desse, né? Se não há não ajuda de anjo de guarda, não há, né? Complicado. Então, essas 3 etapas ali é bem importante. Eu acho que é importante a gente estudá-las bem e conscientizar as pessoas que a força do pensamento do encarnado é uma faca de 2 gumes, né? Ou você E é leva interessante esse tema, eu não recordo de nenhum outro centro espírita tocar nesse tema. dessa forma. Jamais. Entendeu? Eles não tocam. Falar sobre sexo, essas coisas, eu nunca vi. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. E é importante, né? Porque olha quantas coisas nós descobrimos, não? Se não fosse a doutora Cristina, com todo esse conhecimento, passar para a gente, imagina, você sabia que pega AIDS e tudo, que é o pessoal que se descuida, mas jamais, jamais, com tanto processo dessa forma, com tanta, realmente, ao mesmo tempo, várias coisas acontecem para o organismo da pessoa. Nossa, foi muito bom essa aula dela para a gente. É uma pena, né? Talvez. No futuro, quanto mais pessoas vão adquirindo esse conhecimento, melhor vai ficando. Vai acontecer o que o Chico falou. Vai chegar uma hora que isso vai estar em todos os cantos, a divulgação vai estar em todos os lugares, nas igrejas, nas escolas. Eu penso assim, entendeu? Isso aí está na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que está descrito ali na aula também, né? O futuro do espiritismo, né? O espiritismo é como uma das pilares de verdade, né? Deixa eu ler aqui o texto, porque não o texto. Já está até acontecendo, já em alguns pontos já está ocorrendo. Pergunta 258, né? Do Livro dos Espíritos. Perguntas-me qual será o futuro do espiritismo e que lugar ocupará o mundo? Não procura somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra angular do edifício social. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado e seu presente. O espiritismo é a obra de Deus. Foi aqui que eu li. Vós, homens, lhe deste um nome e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o espiritismo é a lei imutável do Criador. Desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o espiritismo. E de época em época, enviou à Terra espíritos adiantados. Por isso que eu lembrei de Platão. Platão, Sócrates, eu preciso agora pegar o livro dos espíritos Na ali. verdade, eu acho que foi os dois, né? Um foi de uma forma, Um o é outro foi seguindo de o próximo, outra. um seguiu um Entendeu? segue o Pelo outro, né? menos foi que eu entendi, um de um jeito e outro um pouquinho diferente, mas que ao mesmo tempo chega no mesmo lugar, entende? Na mesma conclusão. Eu acho que sim. Os filósofos, principalmente da Grécia, né? Eles criaram as bases, né? Da hipótese
do pensamento humano, das ciências e tudo, a gente vê que quando deu o boom do pensamento científico lá em 1700 e pouco, né, realmente haviam algumas ferramentas que eram possíveis de provar, em parte, as hipóteses lá de Aristóteles, de Platão, de Sócrates e tudo isso. Demócrito, né? Mas, assim, o que a gente vê que o que eu acho brilhante em Kardec é que ele criou uma forma de escrita muito científica em sua base, né? Então, ele tenta dar pinceladas de filosofia, ele traz, né, os espíritos mas ele respeita a autoria, né? Ele respeita a autoria e também ele vai tentando explicar de uma forma muito metódica, muito sistemática, que é bem característica da escrita científica, porque é como se ele estivesse esperando que a gente desenvolva toda essa tecnologia, mas ao mesmo tempo que amadureça nosso pensamento. Porque se a gente não amadurecer e conseguir lá no final unir religião, filosofia e ciência, sem fantasia, sem especulações, né, a gente não vai adiante. Então, o ser humano teve todo esse processo de desenvolvimento científico, mas foi uma separação abrupta entre ciência, religião e filosofia. Houve essa separação. E era, talvez, na época necessária para poder olhar com racionalidade os fenômenos. Só que agora a gente está vendo que nem tudo é explicado pela ciência, né? É necessário dar um passo além e que ou a ciência mensure de outra forma, e o pensamento também acompanhe isso. Nem tudo é racional. Pode ser, mas a gente tem que ter, para que houvesse esse entendimento da ciência, o homem teve que se distanciar de Deus, né? E teve que pensar, bom, eu sou um ser pensante. Ele tinha que desenvolver essa inteligência como ser único, como ser individual, para que ele dissesse, bom, eu sou um princípio inteligente, por isso eu penso, por isso eu raciocino, por isso. Só que agora ele se dá conta que ele não tem, que a sua inteligência é limitada. E ele precisa novamente buscar a identidade com Deus para que ele se entenda não como o centro do universo, mas girando ao torno do Sol, que é Deus, né? E aí eu acho que nós vamos nos entender, né? Porque ainda falta muito para a gente avançar e se unir, né? Com Deus, né? Nós não somos o centro do universo. Sempre pensamos que éramos, né? Na nossa arrogância. Uns mais, né, Suzana? Infelizmente, uns mais. Mas eu acho que a gente eu acho que já está evoluindo para isso, para ter essa Eu sempre, consciência, entendeu? eu sempre É, lembro uma palestra que eu assisti, até de um pesquisador espírita, que ele dizia assim, ele iniciava a palestra dizendo assim, no universo está estimado não sei quantos bilhões de estrelas. Aí é inconcebível que aqui na Terra, frente a esse conhecimento, tem gente brigando por um terreno de 30 metros quadrados. Aí, aí que a gente entende, né, a nossa insignificância do nosso pensamento, né? Como é que pode que nós briguemos por algo que não é nosso pois é, e levamos à guerra isso, né? Por causa de... verdade. Falta realmente uma falta muito grande de Brigamos por muito conhecimento. menos do que isso, meu filho. Mas esse capítulo, assim, eu juro para vocês que eu fico com vergonha das nossas falhas morais. Eu começo a olhar assim, gente, respeite o sentimento do outro. Ela fala, chega a dar vergonha de estudar isso, né? Respeitar o sentimento do outro é o mínimo, do zero, do básico, do fundamental, né? Como é que... E ela fala assim, o ser humano não pode ser instintivo, Jesus. Ainda somos instintivos, ainda
machucamos o sentimento do outro ainda. Então, assim, eu fico pensando, será que nós temos solução? Porque realmente é muito básico o que ela fala, e mesmo assim a humanidade ainda patina em coisas elementares. É. Não machuque um Mas veja, animal, não machuque a pessoa, não machuque... Gente, chega a dar depressão. é, mas veja, a espiritualidade, ela dá a oportunidade a todos nós de reencarnarmos. Se nós reencarnamos aonde nós reencarnamos, dois motivos principais. Temos sintonia, de certa forma, com aquele ambiente, aquele país e com as pessoas da nossa família que reencarnaram lá para que a gente estivesse lá. Segundo ponto, nós também podemos ter reencarnado nesse país, caso a gente se encontre num estado um pouco mais evoluído, porque nós queríamos ter o conhecimento que aquele país tem a oferecer, dentro do lado espiritual, né? Aí muitas vezes acontece, tá? A gente tem que nascer de lá, mas tem que sair de lá. Mas essa sintonia acontece com os indivíduos que a gente tem na nossa família também. E aí o que acontece? Meados de 1950, se eu não me engano, que o senhor Wandy falou uma vez, a doutora Cristina falou uma vez, muitos espíritos de uma ordem inferior reencarnaram, né? Até 2000, praticamente. E ainda reencarnam. Porém, e esses espíritos hoje em dia somos nós, né? E nós junto com outras pessoas. Eu acho que foi 1960, alguma coisa assim. Começou, ou foi 1950, começou. Até 2000. E aí foi toda classe de espíritos, pessoal. Que veio todo esse lado materialismo de ser, de pensar, de agir. Que veio também, né, o depravamento da educação através também desses espíritos, tá? Que aí traz outros espíritos. E vai levar um tempo para isso diluir. Como é que vai diluir? Com a consciência das novas crianças, né? Já nem digo tanto dessas que estão fazendo essas práticas que eu falei para vocês, mas as novas que vão olhar e dizer, não, isso está errado. Isso está acontecendo porque você deu o celular para eles. Eu não tenho celular, por isso que eu estou aqui tranquilo. Essa consciência nova vai começar a diluir todos esses atos errados, né? Que vem surgindo na humanidade e vai trazer uma consciência melhor, que aí vai trazer uma qualidade melhor de reencarnantes, que vai afastar muitos desses nossos irmãos para outros planetas, de, como é que a doutora Cristina fala? De expiação e prova, né? Que não deixa de ser, mas com situações mais duras, né? E vamos ver situações melhores. Entendeu, dona Regina? Mas só que talvez a senhora assista lá do plano espiritual. Não posso prometer, nem eu. Talvez, mas você sabe que eu acredito que ainda bem que não sei se foi ela ou se foi o doutor, que eles vão e não vão voltar, não. Essa turma aí vai e não volta. Não volta, Agora, não. os que vão não vão voltar. Agora, É, já está surgindo os novos, já preparando aqui. Já diz que já estão. vão vir Então, alguns ainda. ai, Vão graças a vir ainda Deus. alguns, doutora Cristina, porém com graves doenças. Então, doenças mentais, essas doenças não vão ainda embora, entendeu? Para poder pagar uma parte dessa dívida, até mesmo para os familiares. Então, ainda vão vir alguns aí, né? Fazendo parte dessa nova geração e tudo mais. Que também vai trazer o desenvolvimento de curas para essas doenças também. Não sei se vocês viram recentemente, teve estudos aí de um tratamento para
para Alzheimer, né? Tem estudo que já estão se desenvolvendo muito bem, tem estudo para tratamento de esqueci o nome agora. Eles, eu acho que esses tratamentos, inclusive para AIDS, né? Nossa, até para Sim, AIDS sim, já deu uma boa, melhorou bastante. E para Parkinson, para essas doenças. Eu acho sim, que a ciência está buscando isso, né? A ciência está isso. buscando isso. Estão interessados nessa parte. Sim. Mas aí vão surgir outras, né, Chico? Começa a surgir Sim, outras. vão. Tem uma série de doenças aí, doutora Cristina, dona Regina, Ah, que vai vir aí do de gelo, entendeu? Tem uma série de outras doenças aí que estão encapsuladas aí desde antes da era do gelo ali, que nós não temos imunidade nenhuma, que ainda vão vir à tona, entendeu? é, Então, e vai fazer uma limpeza eu, também maior também no planeta e tudo mais. Então, é. Aí só Eu vai acho bem conseguir importante sobreviver os que salientar, vão. eu acho bem importante salientar aqui nessa aula, já que vai ser ouvida mais tarde, de que muitas dessas questões de imunidade, nossa proteção sempre é mentalização a Deus e a nossa moralidade. Se a gente não praticar isso de corpo e alma, de verdade, não tem como resistir a toda essa série de doenças e de acometimentos que tem. É a atmosfera fluídica que está aí. Não tem como fazer diferente. Não é nenhuma questão de não querer aderir. Seja a religião que a pessoa pratique, o que for. Mas se ela tiver uma conduta reta, ela tiver pensamentos elevados a Deus, é o que estão nos orientando os médicos espirituais frente à atmosfera fluídica da Terra. Não tem como fugir. Estamos todos imbuídos nisso. A gente presencia essas guerras todas, presencia novos fungos e bactérias que a gente não conhece, tem o M-Box agora, e vai É, aparecer várias, como eles já preconizaram desde 2015, né, que estão falando nisso. Então, se nós não nos prepararmos e não orientarmos nossos filhos, parentes, amigos, pessoas do nosso convívio, de que isso é fato, a mudança tem que vir, a mudança tem que acontecer dentro de nós, a mudança vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer. Porque um ser humano está sendo impulsionado a pensar bem, a agir bem, seja pela dor ou seja pela consciência, mas, né, isso é fato, né, pelo que eles orientam, eu não vejo outra, a gente vai presenciando, né, acreditando ou não, a gente vai presenciando, né. é isso. Importante você estar tocando esse assunto, porque nossa aula dessa semana até fica para dona Regina saber. Então, tá o tema aí de chuva negra, as perturbações emocionais e distanciamento de Deus. vai ser Que essa daí? Chuva que negra. veio muito a calhar essa aula de hoje, porque tocou bastante nesse assunto. Isso. E eu decidi não, eu tava nesses temas, refletindo sobre esses temas ontem, eram três Aham. temas. E aí já tem uma lista aí, ó. Eles eram separados. Aí eu Chuva juntei negra e as dois. perturbações. É, Depois tem. Aham. então tinha três temas, né? Aí eu Ah, juntei dois. Aí hoje eu fui ver a aula, foi ler a aula e falei, nossa, bateu certinho. Parece que a E gente já eu, estava com é, sintonia nós- anterior. e nós estamos vivendo nessa nuvem negra por enquanto. Logo, logo espero que a gente saia dela, isso sim. Ah, mas vai nada, uma né? coisa que eu ficava assim, que eu aprendi, né, eu tô aprendendo pelo menos, é o seguinte, antes eu me incomodava muito com o externo, porque as pessoas não estão mudando, porque, né, sempre, Hum, a gente fica assim, poxa, esse mundo não tem jeito, né, mas eu fiquei, depois de um tempo, quando a gente começa a estudar nos hospitais, percebe que a gente ainda não se venceu a si mesmo em tanta coisa,
Não dá nem para, não daria tempo de ficar se preocupando com o que os outros pensam. Se a gente tem alguém a nosso cargo, sim, mas se não, não adianta a gente ficar gastando nosso tempo em querer mudar os outros e as Ah, pessoas. Não, a gente já tem muito para se vencer é. e deve A gente, focar nisso principalmente. a gente tem que dar o exemplo, né, Suzana? Dar o exemplo e conversar a respeito. Se a pessoa se interessar, bem, se não, pelo menos você fez a sua parte. Deu exemplo e comenta sobre algumas coisas. Eu mesmo comento com minhas amigas sobre muitas coisas, inclusive sobre essas que nós estamos falando. Então, cada um expõe seu ponto de vista, né? Mas Eu só fico ouvindo. Eu fico nos ouvindo. círculos das pessoas, eu não sei, tem gente que consegue ter um poder de persuasão, coisa e tal. Eu nunca me preocupei com isso, nunca tive esse É, perfil. Mas eu fico pensando assim, a maioria das pessoas, ela fala em grupo para ser ouvida, não para ouvir nada. também Né? A tem grande isso. maioria, eles Também para tem. expressar a sua opinião, e quer, então, É, é, tem isso também. quando você É, vai num grupo assim, cada um quer falar o que pensa, mas, de fato, o que realmente muda aquele ambiente? O que realmente muda ou traz uma solução? Foca nas soluções. Quando você começa a trabalhar nas questões que realmente vão mudar a pessoa não está disposta ou não está nem preparada para ouvir aquilo. Porque quando trata de um exatamente. esforço pessoal, um esforço por me reconhecer como imperfeito, como com defeitos, como mudar alguma coisa em mim que atrapalha os outros, ou atrapalha a mim mesmo, ou causa minhas doenças, toca no orgulho e no egoísmo, que são as duas questões raiz que o Evangelho fala como as piores que o ser humano teria que começar a trabalhar, né? O orgulho é tudo, né? E aí as pessoas estão dispostas a mudar isso, né? Então, você toca em assuntos delicados que a pessoa realmente não. É melhor colocar a culpa nos meus traumas, nos meus medos, né, na criação que me deram, nas coisas que fizeram comigo, aquele vitimismo, mas de fato eu, apesar de tudo, estou disposto a fazer algo, estou disposto a virar essa página e mudar a minha história e começar do zero. É, Essa é a questão. E isso exige um esforço, sair da zona de conforto, se humilhar a si mesmo perante Deus, se ajoelhar e dizer, puxa, como eu sou imperfeito, quanto mal, quanto trabalho eu dei, quanto trabalho eu estou dando para as pessoas, para a espiritualidade, enfim, Vamos né? lá? verdade. Essa nossa oração final. Muito obrigado, dona Nossa, Suzana. já passou tanto, já passou já. Nossa, já é quase 7 mesmo. Não, já dei quase 8, dona Regina. Aqui é quase 8 aqui, é verdade. Ai, estava tão gostoso, uma paz falando sobre isso, apesar do assunto ser um assunto bem preocupante. É, Então, vamos, olha, eu vou né? fazer uma leitura. Hoje eu vou Ai, fazer uma prática diferente, tá? Eu vou fazer ai, uma leitura porque o teu livro do Evangelho aqui, eu abri uma página que eu acho muito peculiar para que a gente possa finalizar hoje. Os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciada para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias,
para não deixar a obra prejudicada.